tuas mãos me tocar, a tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. 6 dias depois, Jesus subiu um alto monte, levando com ele apenas Pedro e os irmãos Tiago e João. Ele se transformou na frente deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas roupas ficaram brancas como a luz. Então, de repente, Moisés e Elias apareceram diante deles, conversando com Jesus. Então, Pedro disse a Jesus: Senhor, é realmente muito bom estarmos aqui. Se você quiser, eu farei 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu. Uma voz vinda da nuvem disse: Este é o meu filho a quem tanto amo, e que tanta alegria me dá. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem isso, os discípulos, totalmente apavorados, ajoelharam e colocaram o rosto no chão. Jesus se aproximou deles e os tocou. Levantem-se. Ele lhes disse: Não tenham medo. Quando os discípulos olharam para cima, não viram mais ninguém além de Jesus. Quando desceram do monte, Jesus lhes deu esta ordem: Não digam a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Então, seus discípulos perguntaram: Por que os educadores religiosos dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus assim respondeu: É verdade que Elias vem para colocar tudo em ordem. Mas eu lhes digo que Elias já veio, e as pessoas não o reconheceram. Eles fizeram tudo o que queriam com ele. Da mesma maneira, o Filho do Homem também sofrerá em suas mãos. Naquele momento, os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Quando eles se aproximaram da multidão, um homem veio até Jesus e se ajoelhou diante dele. Ele disse: Senhor, por favor, tenha pena do meu filho. Ele perde a razão e sofre espasmos tão terríveis que frequentemente cai no fogo ou na água. Eu o levei para os seus discípulos, para que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Vocês se recusam a crer em mim, gente perversa e sem fé. Jesus respondeu: Por quanto tempo eu terei que ficar com vocês? Por quanto tempo eu terei que suportá-los? Tragam um menino para mim. Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do corpo do garoto, que foi imediatamente curado. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e, em particular, lhe perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus lhes disse: Porque vocês não têm fé o bastante. Eu lhes digo, mesmo se a sua fé fosse tão pequena quanto um grão de mostarda, vocês poderiam dizer para esta montanha: Saia daqui e vá para lá. E isso aconteceria. Nada seria impossível para vocês. Conforme eles caminhavam juntos para a Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será traído, e as pessoas terão poder sobre ele. Eles o matarão, mas, no terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos ficaram muito tristes. Quando eles chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo se aproximaram de Pedro e perguntaram: O seu mestre paga o imposto do templo, não paga? Pedro respondeu: Sim, claro. Ao retornar para onde eles estavam, Jesus antecipou a questão e perguntou: O que você acha, Simão? Os reis deste mundo cobram impostos e taxas dos seus próprios filhos ou dos outros? Pedro respondeu: Dos outros. Então, Jesus lhe disse: Nesse caso, os filhos estão isentos. Mas, para evitar ofender a qualquer um, vá até o lago e jogue uma linha de pesca com um anzol na ponta. Puxe o primeiro peixe que pegar e, ao abrir a sua boca, você encontrará uma moeda de estáter. Pegue a moeda e dê a eles, para pagar tanto o mel quanto o seu imposto. Mateus capítulo 17. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim,
Declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado! Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da tua palavra, o seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.